Olá, pessoal. Mais um episódio do podcast que é seu por direito, Advocacia em Foco. Esse podcast é uma produção do Conexão Política. O Conexão Política, você tem informações confiáveis. Nós temos mais de 30 milhões de seguidores de acessos por mês e mais de 3 milhões de seguidores em todas as redes. Conexão Política está em todas as redes. Esse podcast, como você sabe, ele é um podcast itinerante. Nós estamos indo em todas as regiões do Distrito Federal para saber como está a advocacia em cada local, quais são as dificuldades, como é a advocacia nos locais e quais são as dores e as necessidades de mudança. Hoje nós estamos aqui para você que votou. Nós estamos no Paranoá. Aqui no Paranoá eu estou acompanhado de 5 ilustres advogados, a doutora Patrícia Helena, doutor Lucas Sandes, doutora Valentina, doutor Vinícius e doutora Fabiane Cadete. Hoje nós vamos esmiuçar exatamente como está a advocacia do Paranoá. E eu vou começar acelerando aqui com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, como é a advocacia aqui no Paranoá? Tem fórum, não tem fórum? O fórum funciona? Tem justiça do trabalho, não tem justiça do trabalho? As varas aqui só são varas cíveis, tem varas também criminal. Explica como é a dinâmica do Poder Judiciário aqui no Paranoá, por favor. Bem, aqui no Paranoá nós temos um único fórum, né? Que é um fórum que abrange a parte civil, família, também violência doméstica. Então, é um fórum direcionado para essas áreas. Tem varas específicas de violência doméstica e de família? Tem o juizado específico e de vara de família também. Todavia, eu noto que a demanda é muito grande e só tem uma vara civil, né? Então, ela acumula realmente muitos processos. E aqui também a gente tem um desdobramento que é o Fórum do Itapuã, que é outro fórum também que cresceu muito a demanda, em virtude da população do Itapuã ter se multiplicado. E apenas tem uma vara civil lá também, que a demanda é 3 mil processos por mês, o que demora bastante para dar um resultado. Então, nós advogados estamos sofrendo com essa parte aqui, em virtude dessa demora. Aqui, pessoal, geralmente eu sou vou dizer, né? Não quero ofender ninguém. Eu sou o velhinho da mesa, o ancião, porque geralmente eu tenho mais tempo de advocacia que os nossos convidados. Mas eu sei que hoje eu estou em boa companhia. Eu tenho a doutora Patrícia, que também tem 26 anos de profissão. Os seus 26 anos de advocacia, eles foram todos aqui no Paranoá? Você começou aqui ou você começou fora e depois veio? Como foi essa dinâmica aí na tua vida? Não, eu comecei... Bom, eu vim, né, para sair do Nordeste, vim para cá. E quando me formei, já vim direto para cá, não conhecia ninguém. Então, vim com a mochila nas costas. E no começo, não conhecia as pessoas. Fui trabalhar no escritório, o advogado disse que não tinha dinheiro para me pagar, mas eu falei, eu quero. E comecei... Eu trabalho sem dinheiro mesmo? Bom, eu trabalho sem dinheiro, só tomando café. Tenho uma gastrite, mas tá tudo bem. E aí fui começando mais no plano piloto, porque eu fui morar numa vaga lá na Asa Norte. E aí fiquei por lá, depois eu mudei pro Cruzeiro, fui melhorando de vida, graças a Deus. Fui pro Cruzeiro e ficava muito por lá. Quando eu tive que entregar o apartamento que eu morava no Cruzeiro, eu comprei um terreno, vim pro Entre Lagos. E acabei me apaixonando pela advocacia aqui no Paranoá e Itapuã. São pessoas que realmente demandam, né, precisam dessa prestação jurisdicional de advogados comprometidos. E aí eu criei amor pelo local e me comprometi realmente com tudo que acontece aqui na área. E está advogando aqui no Paranoá, Itapuã, há quanto tempo mais ou menos? Acho que já há uns 16 anos. 16 anos que está aqui pelo Paranoá. Uhum. Então quer dizer que apaixonou mesmo, daqui não sai, né? Por enquanto o meu amor está aqui. Que bom.
Doutor Lucas, vou passar um pouquinho para o senhor. O senhor tem menos tempo que eu de advocacia, né? Certamente. Eu tenho 26, o senhor tem quanto tempo de advocacia? Eu estou entrando 4 anos de advocacia. 4 anos de advocacia, olha aí, pessoal. Se eu não estou com a doutora Patrícia aí, ia passar novamente aquele assunto que eu te falei já. Me fala um pouquinho, nesses 4 anos, você está advogando aqui no Paranoá, você advogou em outro canto, como foi esse início aí? Se já foi aqui, me explica um pouquinho. Bom, eu iniciei minha carreira primeiramente com processos civis de consumidor e comecei na região mesmo daqui do Paranoá, de Itapuã, né, com prospecção de clientes na região. Mas no decorrer do início da minha carreira eu tive minha primeira demanda previdenciária, tanto que a minha atuação é especializada na área previdenciária, no regime geral da Previdência, e foi amor à primeira vista pela matéria. Tanto que hoje tenho planos para dar aula, fazer mestrado para dar aula. Tenho 2 pós na área também, pós em planejamento e pós na própria área de direito previdenciário, especialização também em cálculo. É uma área que eu amo de coração, não pelo fato da questão financeira, porque eu entendo que isso é uma questão que vem como uma consequência de um bom trabalho. Consequência, sem dúvida. Isso, mas pelo fundamento que ela tem, pela questão social que ela nos permitiu ter, e pelo retorno, assim, de forma a engrandecer eu como pessoa. Cada cliente que eu consigo um benefício é um prato de comida na mesa que eu garanto. Né? É prazeroso você conseguir levar o bem da vida ao cliente, né? Certamente. E eu te digo, eu quero te estimular nesse teu projeto de ensinar. Eu acho que é muito importante você transmitir o conhecimento. É a única coisa que não conseguem tirar da gente. Certamente. É o conhecimento. Então eu quero te estimular nisso aí. E conseguiu clientes por aqui, foi crescendo, foi fazendo amizade. Você é natural daqui mesmo? Sou criado aqui, meus pais são daqui da região também, minha família inteira. Tanto que grande parte das pessoas, meus clientes iniciais, vieram daqui da região do Paranoá. E aí, após isso, eu tenho hoje uma sociedade que eu agradeço a Deus imensamente pela colega que ela também é dona do escritório, a doutora Natália, e a gente toca junto o escritório com muito amor, muita vontade, né? E cada cliente que tanto que quando nós encerramos, quanto quando vem novo, é muito prazeroso, de certa forma, é um trabalho que enriquece muito. É bom quando dá certo uma sociedade, né? Eu já tive algumas sociedades e é importante. Minha sociedade foi familiar, eu tive um escritório, minha história é um pouco mais parecida com a de Patrícia aqui. Mas eu não vim logo que me formei, não. Eu demorei um pouquinho, demorei uns 5 anos para poder vir para Brasília, me estabelecer, né? A gente vai seguir um pouquinho. Eu vou agora passar um pouquinho ali para a doutora Fabiane Cadete. E olha aqui, ó, tem uma coincidência, mas eu acho que é verdade, tá? Eu conheci Fabiane e aí ela disse, eu sou Fabiane Cadete. Minha família é de Pesqueira. E aí, ó, a família da minha mãe é Cadete, de São Bento do Una, que é vizinho de Pesqueira. Aí eu, a partir dali, já comecei a chamar ela de prima, e eu acho mesmo que ela é minha prima. A gente ainda só está procurando a raiz mas nós vamos encontrar, não é? E você, minha prima, diga aí, me conte um pouco aí sobre a tua jornada, sobre a tua advocacia, quantos anos de advocacia você tem? Vou fazer 5 anos em dezembro, né, de prática de advocacia, e eu comecei atuando em direito penal, né, fiz uma pós-graduação em direito penal também, aí veio a pandemia e tivemos todos que ficar em casa, e aí eu comecei a trabalhar com o direito das famílias. Então eu atuo nas duas áreas. E assim, é uma experiência muito boa, eu sou a única formada da minha família e que consegui, e é um orgulho, né, para todos da família, para os meus amigos também. E eu comecei também aqui no Paranoá, no Itapuã, desde o começo, desde 2019. Isso é importante, você ter um nicho de mercado, você ter um local onde você gera uma credibilidade, onde as pessoas lhe conhecem, sabem quem você é, sabem da tua seriedade, da tua capacidade, da tua competência. Isso é muito importante para você poder ter vamos dizer assim, um pool de clientes, né? Você ter clientes. E dizem na faculdade que você se apaixona pelo penal. E você se apaixonou, foi na faculdade?
Não, eu já era apaixonada. Já? Eu trabalhei no órgão, na seção de direitos políticos do TSE, e lá eu fazia análise da suspensão dos direitos políticos, dos processos. Aí me apaixonei lá e pelo penal, mas depois eu comecei a atuar na área de civil por conta da pandemia, porque a gente tinha que ficar em casa, né? Me apaixonei também para o direito das famílias. Olha, nesse segmento aí de cassação de direitos políticos, eu passei um período da minha trajetória que eu fui juiz do eleitoral, né? No TRE aqui. E toda vez que tinha um processo que eu tinha que condenar ou cassar os direitos políticos de alguém, eu parava com o processo, eu botava ele de lado, fazia ali uma pilhazinha, ia dormir com a decisão na cabeça, voltava, lia ele novamente, porque é uma responsabilidade muito grande você decidir para sempre a vida da pessoa. Se é um político que tenha política como vocação ou como profissão, que seja, você tirar os direitos políticos dele, você vai estar decretando a falência, vamos dizer assim, da atividade dele. Eu sempre tive muito cuidado com isso, mas foi uma experiência muito boa. Eu gostei de ter ficado lá, eu gostei de ter tido essa oportunidade, mas eu também lá descobri que meu lugar é do lado de cá do balcão, que eu gosto mesmo é de advogar. Advogando, você sempre é o primeiro juiz da causa. Quando chega um processo para você, você sempre faz uma análise, sempre é o primeiro juiz da causa, mas você escolhe um lado e aí cria as teses de defesa para um lado. Lá você tem que ficar equidistante, não pode escolher lado. Então, são profissões irmãs, mas que têm as suas peculiaridades. Vamos lá agora, doutor Vinícius. E aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Me conte aí sua jornada para a gente iniciar essa conversa. O senhor tem quantos anos de advocacia? Começou por onde? Qual é a área que trabalha? Eu sou advogado nato, né? Sim. Desde criança eu que separo a briga no futebol. Sempre tem uma solução. Tudo tem uma solução. E a gente, muitas vezes, na hora do nervosismo, tende a ter a solução errada. Às vezes a gente leva pela emoção, quando a gente é parte, a gente sempre precisa de um profissional que tenha a visão de fora, que tenha a visão profissional. E eu estou já advogando há 11 anos. Antes disso eu estagiei 3 anos na defensoria e sou apaixonado no direito. Sempre quis ser advogado, como professor. São profissões que a gente, né, desde criança, né, alimenta. E depois do curso que eu me apaixonei pelo direito, porque a coisa mais importante que nós temos na vida são as leis e os direitos sociais. Sem as leis é Babilônia, né? Tipo, essa manga é sua? Não, essa manga é minha. Não, ela tem um dono. É a lei do mais forte, né? É a selva, né? Babilônia. Não tem lei, né? Anarquia, a loucura. E o que nos faz viver bem-estar são as leis. A lei de proteção da criança, da mulher, da invasão de domicílio, enfim, trabalhista, né? E a gente comecei a me apaixonar realmente. Eu não tinha noção de que a lei era tão importante pra gente. Tanto a lei quanto a política, a carta política. Olha, eu ouvindo aí o senhor falar, eu me pego a pensar que uma das coisas que eu mais tenho dito é que eu não quero nenhuma coisa mirabolante. Eu tenho 2 desejos no meu coração. O primeiro é que a advocacia esteja unida. Que a gente pare de olhar para os colegas como adversários e sim como colegas. E a segunda é que a lei seja cumprida. Infelizmente, nós temos visto maus exemplos no nosso país. Muitas vezes partindo de cima, onde não respeitam a lei, não respeitam a ordem ou subvertem ela. O que faz com que as pessoas pensem que a lei que é falha, mas é a aplicação, o sistema. Exatamente. E a lei também tem que melhorar. Nossa lei é uma lei maravilhosa, moderna, que se inspira nas leis do mundo todo. Nós temos leis extravagantes, maravilhosas, como a Maria da Penha, como leis específicas. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Nosso 8 de janeiro, a questão do 8 de janeiro, né? Das prisões, das prisões ou do tratamento que foi dispensado aos advogados no curso do processo, sim, ou desrespeito às normas processuais. Porque lá tem de tudo. Tem de tudo. Mas o judiciário em si, ele agiu muito rápido. Agimos mais rápido que o próprio Estados Unidos com a invasão do Capitólio. E eu fiquei muito orgulhoso
Nossa lei ela é muito mutante, nosso país ele é muito versátil e estamos melhorando cada vez mais. A lei é maravilhosa, tem que melhorar? Tem, mas é maravilhosa. Nossa Constituição de 88, ela foi feita unida pela direita e pela esquerda. Então ela foi bem completa, ela é muito importante. A gente manter, respeitar a Constituição. É a lei, se você não gosta da lei, mude ela, vá lá no Congresso e peça para mudar. Mas enquanto ela estiver em vigência, você tem que obedecer. Não é o que você quer fazer, não é a sua interpretação. Você tem que obedecer o que está na lei. Porque, aliás, não é o judiciário que cria a norma. O judiciário está para cumprir a norma. Quem faz as leis é o legislativo. E é muito linda a lei. Se você parar para investigar, para pensar, para estudar, realmente são muito bem elaboradas, são muito bem feitas, são muito bem estudadas. E nós que somos do direito, estamos há 10, 20, 30 anos, a gente está aprendendo sempre. É uma ciência maravilhosa. Temos que respeitar os cientistas de todas as áreas. Sem dúvida, é isso aí. E a senhora, doutora Valentina, me conte um pouco a sua história, me conte aí a sua jornada. A gente já conversou um pouquinho antes daqui. A senhora começou contando a mim um pouquinho da sua trajetória. Eu disse, não conta agora não. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso no podcast, que o pessoal que está na nossa audiência também quer conhecer a sua história. Conta um pouquinho como foi. Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acredito que isso aqui é muito importante para a advocacia local, a gente trocar experiências, conversar entre a gente, trazer à tona os problemas, né, da nossa advocacia local. Meu nome é Valentina, tá? Eu sou formada já tem algum tempo, só que eu trabalhei na área durante 3, 4 anos. Comecei pela Defensoria Pública, tenho paixão pela Defensoria Pública. E na defensoria é bom que você aprende de tudo, pega todo tipo de ação, né? Nossa, Clínica geral. Sim, Clínica geral, se vira nos 30. Olha, nós tínhamos também na OAB a FAGE, que era a Fundação de Assistência Judiciária, e a FAGE funcionava muito bem como um laboratório igual à Defensoria, mas infelizmente essa última gestão que está aí na ordem desarticulou a FAGE, deixando só um único funcionário lá. O que é uma pena para os advogados que vieram da FAGE, que trabalharam como vocês dois e que aprenderam na FAGE, e é uma pena para a sociedade que perdeu um trabalho especializado, feito por pessoas apaixonadas. Realmente é de dar dó essa FAGE ter sido desarticulada. Desculpa ter te interrompido, Valentina. Então, prosseguindo, né? Eu fiquei muito tempo afastada da advocacia, mas agora eu me vi numa situação que eu preciso retornar. E agora eu estou começando a conviver entre vocês e estou percebendo quais são as dificuldades, né? E aqui na cidade, sabe, doutor Everardo, a gente tem, eu creio, assim, pelo que eu já consegui, né, de processo, de estar atuando, eu creio que a nossa maior dificuldade é a questão aquisitiva dos clientes. Porque a gente, como advogado, a gente tem que seguir a ética profissional. Você diz o poder aquisitivo, exatamente, capacidade financeira. Exatamente. Aí o que acontece? A gente, como advogados éticos, a gente tem que pegar a tabela, né, com os preços de honorários e segui-la corretamente, né? Porque eu acho que é um compromisso que a gente tem com nós mesmos, com os nossos colegas e com a instituição. Sim. E só que, né, no caso aqui, a gente tem que dividir, para a gente poder cobrar o valor da tabela, a gente tem que dividir, pelo menos essa experiência que eu estou tendo, a gente tem que dividir em N vezes, porque senão o cliente ele não tem a capacidade financeira de pagar. Exatamente. E muitas das vezes ele opta por um atendimento mais personificado, vamos dizer assim, porque a Defensoria Pública ela é excelente no que ela faz, né? Eu trabalhei lá. Só que a demanda é muito grande, o defensor público ele não pode se dedicar a um caso específico, né, por conta da quantidade de processos, e a gente tem que atender essas pessoas, então a gente tem que se adequar. Eu percebo que aqui no Paranoá, sabe, doutores, a gente tem que se adequar à realidade das pessoas. Tá bom, obrigado. Patrícia, vamos voltar um pouquinho aqui com você. Vamos. Me fala aí, você me falou que aqui é vara única. Essa vara deve servir aqui, deve servir ao Itapuã e serve mais a quem? Sobradinho dos Melos, ela abrange Itapuã. Melos, aqui atrás. Isso. E os condomínios, porque agora inventaram a Grande Itapuã. Então,
Eu até fui tomada de surpresa que eu moro nas Mansões Entre Lagos, aí, Grande Itapuã, Pega toda lá de altiplano, pega tudo aqui, né? Sobradinho dos Café Sem Troco, aí tá bem assoberbado. Entendi. E me diga, e você consegue clientes aqui? Os clientes do Paranoá, do Itapuã e desse entorno, do Grande Paranoá, como a senhora falou aí, eles procuram advogados aqui ou eles procuram advogados fora? E como é que é essa relação? A doutora Valentina já falou aqui que o poder aquisitivo é um pouco mais baixo, então os advogados têm que dividir e tal. Como é? A gente consegue clientes aqui na região para advocacia local ou a gente precisa buscar clientes fora? Como é isso? Bem, aqui a gente consegue, em virtude dessa advocacia orgânica, acaba que a gente está sempre onde o povo está, então a gente fazendo um trabalho de excelência, um vai falando para o outro e a gente vai conseguindo realmente Boca a ter boca, indicação. Aí tem aquela segurança, como a doutora Valentina falou, acabo querendo um trabalho personalizado, uma coisa mais que tenha um retorno mais rápido e não querendo fazer, né, propaganda aí da lojas varejistas, mas a gente acaba fazendo Parcelas Casas Bahia para poder acolher essas pessoas, né, da melhor forma. Do cliente, né? Isso. Eu entendo isso. E aí, doutor Lucas, vamos falar agora um pouquinho, se o senhor souber me responder, sobre a advocacia dativa. Sabe alguma coisa, como é que está essa advocacia dativa, se tem funcionado, não tem? Explica pra gente um pouquinho como é e como funciona aqui na região isso. Bom, doutor Everardo, eu tenho acompanhado alguns colegas que estão começando agora e eles têm perguntado muito sobre a forma de você participar dos quadros do dativo. Existe ainda muita questão em branco sobre como participar e principalmente a maneira como o juiz designa o colega que vai atuar naquele processo. Há também algumas questões em branco referente à responsabilidade. Eu já vi colegas terem problemas com relação a isso porque não havia uma claridade sobre a norma. E hoje nós temos uma grande X de questão, principalmente como que o colega que está iniciando pode participar dos quadros para então atuar como dativo. Não tem então explicação, isso não é explicado, não tem... Falta clareza sobre as regras, falta a indicação exata de onde o colega pode se inscrever para poder participar e principalmente existe uma falta de clareza na maneira como é designado os processos para os colegas que estão atuando como dativo. Se existe uma ordem de distribuição desses processos, se o juiz ele designa, ele tem uma lista, ele designa aleatoriamente para poder que seja imparcial. Então ainda falta esses pontos de clareza. Eu tenho recebido muita crítica, sabe? Onde eu tenho passado, muita gente tem criticado a regra da advocacia dativa. Diz que a ideia é boa, mas que a implementação da ideia está muito falha. Eu não sei se é exatamente por conta dessa falta de clareza que o senhor está falando, ou se tem outros fundamentos. Uns me reclamam de valores, uns me reclamam da forma de recebimento, uns dizem que poderia ser diferente, enfim. Eu acho que aí há que se estudar e pensar como melhorar isso, porque eu acho que isso é um instrumento importante para a advocacia iniciante. Eu acho que é um instrumento bem válido. E a senhora, minha prima, me conte aí, cadete. Nós temos sede aqui da OAB, na subseção, o Itapuã tem, a subseção aqui abrange qual região, tem dentro da subseção ponto de atendimento, tem escritório para atendimento, o advogado é acolhido quando chega lá, os advogados usam esse espaço é dado aos advogados. Me conta como é, por favor. Aqui no Paranoá e no Itapuã nós temos uma subseção que suporta, né, as duas regiões administrativas, Paranoá e Itapuã. Eu faço da subseção muitas vezes o meu escritório para atender os clientes e também para estudar o próprio direito e tudo. Aqui no Paranoá a gente tem uma estrutura boa. Temos as salas para as audiências, a gente tem
um suporte muito bom para toda a advocacia, Desculpa. mas Também consultar os colegas. e consultar Porque os... a gente se ajuda muito. A gente tem uma categoria que a gente tem um Isso. orgulho de ser muito unido aqui na subseção do Paraná. E ali aqui na subseção a gente tem essa facilidade, principalmente para quem está começando, de fazer parcerias, conhecer outros Sim. advogados e fazer novas parcerias. Eu vou te confessar, você sabe que 95% dos processos do meu escritório são em parceria. Quase nunca o meu escritório atua sozinho numa causa. Sempre tem advogados parceiros, colegas atuando com a gente. Eu acho isso saudável. A gente divide responsabilidade, divide trabalho e, obviamente, divide também os honorários que a gente recebe. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que a subseção também poderia investir mais na advocacia pioneira, porque tudo é muito voltado para a jovem advocacia, mas a gente sabe que aqui também tem muitos advogados que já estão aí militando há muito tempo e que não frequentam e não usam as instalações da subseção. Inclusive, até tem advogados com muita dificuldade ainda de acessar o PJE. Claro, isso é um rapaz, PJE, Projude. Primeira coisa que já devia ter sido unificado. Devia ser um sistema só. Não pode ser no Distrito Federal um sistema, no Goiás outro, em São Paulo outro, no sul do país outro sistema e a gente fica louco. Na Bahia é um outro sistema que é caótico. Nós precisamos que isso seja unificado para facilitar o trabalho da advocacia, já que a gente assumiu parte do trabalho dos funcionários do Poder Judiciário. Hoje em dia somos nós que autuamos o processo, somos nós que pagamos as custas e juntamos as custas. Quer dizer, esse trabalho que era feito pelo serventuário hoje é feito pelo advogado. Então, além da gente assumir esse custo, a gente tem que ter um computador de primeira linha, tem que ter internet de primeira linha, isso é tudo custo para o advogado, né? Que o judiciário simplesmente passou para nós vamos dizer assim, esse encargo. Mas eu ouvi o doutor Vinícius falando aí, o que é que o senhor estava dizendo, doutor Vinícius? Que nossa subseção é muito unida. Sim. A gente se ajuda muito. Somos todos autônomos, mas a gente... Os colegas advogados. Sim. Porque é uma ciência, é um jogo de xadrez, né? Muitas vezes não é um direito, como o senhor falou, que o advogado é o primeiro juiz, né? Porque o cliente nem sabe o que quer direito. Ele tem um problema, ele te leva esse problema. Eu quero uma emissão na posse. Aí você, não é isso, é isso que vai chegar, vai amadurecer para poder fazer o pedido adequado. Tem um brocado jurídico latino que fala exatamente isso. Me dê os fatos que eu te darei o direito, né? Sim. Traga-me os fatos que eu... Isso. A justiça e o piano. A justiça é cega, né? Com a espada, o livro, a cobra, né? Que bom, então quer dizer que os colegas aqui têm essa união, né? Excelente. É difícil, isso é raro. É raro. Raríssimo. Eu tenho andado por aí. De egos, muitas vezes, por ser uma... eu acho que não é tanto... intelectualidade. Não acho que é o ego, não. Eu acho que o problema é que ensinam na faculdade e colocam a gente nos dois polos da demanda e aí o advogado, talvez sem um preparo mesmo, com inteligência emocional, como o senhor falou no início aqui do nosso papo, precisa de inteligência emocional para saber que você tem que ficar equidistante do problema, que o problema do seu cliente não é seu, que você vai fazer o melhor para o seu cliente, que você vai dar o melhor de si, mas você não pode simplesmente penalizar o seu colega. Acho que tem uma tendência de melhora, porque com a reforma do Código de Processo Civil, agora os advogados recebem honorários, independente do êxito da demanda ou não. Então eu acho que isso já facilita bastante essa questão de você não olhar para o colega como um adversário, não é isso? E me diga aí agora, nesse seu retorno, quais são os sonhos, as expectativas, quais são as dificuldades imediatas que você está sofrendo? Fala aí para nós um pouco, Valentina. Então, primeiramente o sonho, aquele que motiva, né? Sim. Ele é a razão pela qual eu voltei para a advocacia. Eu amo penal, amo fazer tribunal do júri, quero me especializar nessa área, gosto de verdade, é uma paixão desde a faculdade. Coração. Coração.
Tive um ótimo professor, igual eu comentei com o senhor, que foi o doutor Celestino Chupel, que hoje ele é o defensor geral aqui do DF, né? E assim, a dificuldade inicial que eu estou sentindo, doutor Everardo, é porque assim, eu ainda não tenho conhecimento com os colegas, eu ainda não firmei algumas parcerias, mas eu acredito que isso seja com o tempo, sabe? À medida que as pessoas vão me conhecendo, né? Vão conhecendo o meu trabalho, o meu potencial, eu tenho certeza que eu vou conseguir essas parcerias, né? E, inclusive, eu já comecei a atuar num processo de homicídio, né? Não sei se vai terminar no tribunal do júri, eu tenho que torcer pro melhor pro meu cliente, né? Mas se acabar lá, a gente tá lá firme e forte e a gente vai empenhar, né, o nosso melhor papel. Que bom. Com a verdade, acreditando. Que bom. Vou fazer um gancho aqui, doutor. Inclusive, não existe um advogado melhor que o outro. Tem um advogado que é bom de audiência, tem outro que é bom de peticionamento, tem outro que é bom de atendimento. Então, essa troca de conhecimentos, ela é muito importante até pela especialidade de cada um. Cada um tem um talento nato, cada um tem uma especialidade e um coração, né? Sem dúvida. O meu é criminal, civil e É isso aí. família. Posso falar? Eu queria perguntar uma outra coisinha aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para Patrícia e aí, de repente, você complementa, pode ser? Pode ser. Pronto. E aqui tem chegado os serviços da ordem, tipo Escola Superior de Advocacia, para a gente se aperfeiçoar. Para quem está chegando agora, tem a prática, você aprende, você fez defensoria. Na defensoria, você trabalhou lá, você certamente deve ter aprendido. Mas quem não teve oportunidade de fazer a defensoria, como é para aprender a prática? Chega lá, se forma no curso, cheio de teoria, recebe a carteira da OAB e agora? Tem curso aqui? Como é isso, Patrícia? Não, aqui não tem curso. Tem que ir para o plano piloto. Particularmente aqui no Paraná não existe isso. O que existe é essa união entre advogados que acaba que a gente faz a mentoria para os amigos, assim, para a experiência do dia a dia, sabendo como se comportar, sabendo como despachar com o juiz, como aquele juiz atua. Então a gente, eu acho que é essa qualidade que o doutor Érico quis passar, né? Pois eu vou lhe dar uma notícia triste. Não tem nem aqui, nem em canto nenhum. Ah, é? Não sabia. A ESA não chega em canto nenhum, a não ser no final da Asa Norte. E nós temos os advogados espalhados por todo o Distrito Federal que pagam a mesma anuidade, que deveriam ter os mesmos direitos que os advogados do plano. Por que só lá no plano? Por que não descentraliza o trabalho da ESA, da Caixa de Assistência dos Advogados? Por que não se descentraliza esse serviço da OAB? Isso era uma obrigação da OAB. E a senhora queria complementar? Então, sobre isso que o senhor está falando, doutor Everardo, eu percebo o seguinte, que as pessoas que estão começando, elas têm a teoria, mas elas não têm a prática. Isso. E a gente sabe que a teoria é muito importante, mas a prática ela é essencial. E o que acontece? Se falta isso para a advocacia inicial, os que estão iniciando, é muito complexo, porque isso reflete nos clientes. As pessoas, com as suas demandas, exatamente, com as suas demandas, podem sofrer consequências por conta do desconhecimento. Então é muito importante que isso se estenda além da onde o senhor falou. Claro, porque isso é necessário. Descentralizado, sem Sim. dúvida. Olha, pessoal, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Eu ainda estou cheio de tema aqui para tratar com vocês, mas o tempo da gente, infelizmente, está esgotando. O que é uma coisa boa e uma coisa ruim. Ruim porque nós vamos ter que parar por agora, boa porque nós vamos ter que voltar para discutir muitas questões ainda, como prerrogativas dos advogados, como... tem muita coisa para a gente falar, pessoal. Voltar aqui para a gente discutir isso. E hoje terminamos mais um episódio do podcast que é seu por direito, Advocacia em Foco. Eu quero pedir a vocês que votem em qual subseção, em qual região administrativa, em qual cidade do Distrito Federal vocês querem que nós façamos o próximo episódio. Vota aqui e quem votar mais vai levar o nosso podcast para lá, para a gente conhecer a advocacia na prática, nos diversos locais
do Distrito Federal. Quero agradecer a vocês a presença e para vocês também, muito obrigado pela audiência.